nessa casa hoje. Eu sou a Érica, casada, sou da Editora Editora. Estou com uma das minhas autoras aqui, a Deise Abreu Pacheco. A gente vai falar do livro dela, Impressão da Abertina. Agradecer a presença de vocês. Eu estou aqui hoje com o Antônio Zupério, que fez esse livro aqui, que saiu pela Mundo. Ele já vai contar um pouquinho para a gente, tá? Estou também aqui com esse livro Poetas, Altas Habilidades com Poesia. Quem está representando é o Felipe. Cadê seu nome aqui, Felipe? Felipe Albuquerque Ito Russo. Tem outro Ito também, talvez vocês sejam primos. Também com o Felipe Gomes, que saiu pela Patuá, Pai de Menino, e a Biologia de Piero, do Renato Figueiredo, que saiu pela Folhas da Relva, não é verdade? Eu acredito que todos vocês que estão aqui estão interessados nesse tema, já estão, que tem ganhado tanta força e que tanto tempo ficou apagado, digamos, na nossa literatura. A ideia é a gente conversar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre essa representatividade que a gente tem visto surgir, e que acho que tem provocado muitas mudanças, acredito que não só no mercado editorial, mas também nas vidas pessoais de cada um. Então, obrigada. Eu gostaria, para começar, que cada um de vocês contasse um pouquinho do que trata seu livro. A gente está falando de literatura LGBT, mas que história é essa que vocês estão contando aqui? Com certeza tem muita diversidade dentro dessas narrativas, né? Então, acho que 5 minutinhos para cada um. Contem pra gente que história é essa que vocês estão contando, tá bom? Vou começar pela Deise aqui, sempre as mulheres. Você quer depois? Tá bom. Então vamos começar aqui. Pelo Felipe. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui nessa mesa. Eu sou Felipe Gomes, sou poeta. Estou lançando aqui na Flip o Pai de Menino. E é o meu segundo livro de poesia. O primeiro foi em 2020, é Uma Casa Sozinha, pela Patuá também. E agora, 3 anos depois, esse segundo livro. Ele foi escrito, os poemas desse livro foram escritos durante a pandemia, né? No momento em que eu, como todo mundo, né, acabei me voltando assim mais para dentro. Então, acho que os textos foram criados numa fase assim mais introspectiva e complicada, né? E tempos depois, assim, né, quando eu senti que já tinha um material suficiente para um livro e comecei a fazer a organização desses textos, a seleção, fui vendo que eles apontavam assim, meio que para o mesmo caminho. E percebi que era recorrente assim, algum retorno na minha infância e as minhas relações familiares, minhas relações com figuras masculinas, principalmente com o meu pai. E passava por isso, é claro, o fato de eu ser um menino gay, um adolescente gay, e depois a minha relação com outros homens, os meus homens. Eu falo sobre isso no livro, assim, né? Sobre como essas primeiras relações, enfim, marcaram as que vieram depois. Então, basicamente é isso sobre o que fala o meu livro. Assim, o título vem do poema que eu falo exatamente como foi, né, ao longo assim, da minha adolescência, essa relação com a figura do meu pai. As pessoas me perguntam se eu sou pai de menino, não fala, não devo falar. Do meu pai, como pai de um menino, né? E sobre apesar de ele ter sido assim, uma figura exemplar, né? Vem dele assim, meu gosto pela literatura, né? Um modelo de leitor, né? Há também um outro lado bastante conflituoso, então esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Sobre o que eu não falo. Então, resumi bem, mas não lembro sobre isso tudo.
Pai de Menino. Gente, professor, bom dia, boa tarde, obrigado pela presença de todos aqui, estou muito feliz por mundo aqui, essa tão importante. Então, meu nome é Antônio Zucchero, sou negro periférico de Pele Clara, filho de uma México, que foi socializado em Goiás, um estado extremamente delicado para a gente falar das problemáticas que a gente tem no Brasil, que de certa forma ele resume muito do que a gente tem de Brasil de simbólico. E eu já estou meio que refugiado nos Estados Unidos já faz alguns anos, por conta de alguns processos bem violentos que a gente constrói e reproduz o tempo inteiro no Brasil. E no momento da pandemia também, vou compartilhar esse momento com você, na construção desse livro ser tão bonito, que é muito sensível, quero depois que a gente troque aí. Esse livro já era um livro muito importante para mim, e por incrível que pareça, a gente estava até falando sobre isso, que esse livro ele tem uma conexão com a comunidade LGBT muito especial, não sei muito bem porquê, mas existem algumas similaridades com a minha construção também. Eu já havia lido esse livro algumas vezes na infância, eu resolvi reler ele na pandemia. Eu já tinha visto algumas intervenções que alguns autores tinham feito em relação a esse livro, que a gente chama de artivismo, que é uma intervenção entre arte e ativismo, e eu achei importante reescrever essa história pelo caráter simbólico que ela tem na história da literatura mundial. Ele é o segundo livro mais traduzido no mundo, não sei se muitas pessoas sabem disso, ele só pede para a Bíblia, e ele é um livro, na verdade, de perguntas, né? E eu gostaria muito que ele continuasse a ser um livro de perguntas. Já existem outras interpretações desse livro, vamos dizer assim. O Rodrigo França escreveu Ele Sendo um Menino Negro, Alexandre Loha também escreveu Ele Sendo uma Menina Negra, mas o que muita gente que é fora da comunidade LGBT não percebe é que a infância LGBT é o maior problema do patriarcado quando se trata da comunidade LGBT. Então, as pessoas de fato acreditam que uma criança LGBT nasce com 18 anos. As pessoas não reconhecem a estrutura de violência e também não reconhecem que a família é o espaço mais violento para a comunidade LGBT perto de qualquer lugar que existe no planeta Terra. Sobretudo se for uma família religiosa, a gente sabe muito bem disso, quem é da comunidade LGBT, do que a gente está falando. Então, reconstruir esse livro para mim, ele é muito simbólico, porque tem um debate que acontece dentro do futurismo queer. Eu não sei quem tem a possibilidade de acesso a esse tipo de debate, que também perpassa pelo afrofuturismo, que é entender como funcionam as tecnologias das narrativas. Então, se eu pego um livro, como o livro do Pequeno Príncipe, que é um livro extremamente aberto, simbólico, que é um livro de perguntas, e não reconheço a existência da grande parte da comunidade, por exemplo, se eu pego esse livro, e no momento que eu acho que muita gente leu esse livro quando não tinha muito letramento social, porque foi isso que aconteceu comigo, no momento que você passa por estudos e pesquisas de letramento social, você percebe o quanto ele é um livro que ele é estruturado na narrativa de um homem branco, cis, hétero, provavelmente de classe média alta. Na verdade, era um pouco do recorte do Exupéry, mesmo a gente percebendo que ele era um homem progressista, mas ele carrega todas as problemáticas de um homem progressista branco que tem. Então é um livro que, inclusive, a única mulher que existe nele é uma mulher que tem uma figura completamente desenhada em cima da misoginia e desse comportamento controlador, assim. Então, reescrever, voltando ao futurismo queer, que também passa pelo afrofuturismo, no momento que a gente lê, qualquer livro que a gente lê, qualquer história que a gente lê, qualquer arte aplicada, que seja visual, literária, enfim, a gente percebe a não existência de outros corpos, é porque esses corpos estão mortos, ou eles vão ser mortos. Então é desse lugar que a gente fala. Então, reconstruir esse livro de uma forma atualizada, eu acredito, pelo potencial que essa obra tem, é uma carta de amor à nossa comunidade LGBT de fato mesmo, de perceber que existem outros personagens. Inclusive, espero que daqui a uns 100 anos o meu livro seja desautorizado, porque eu acredito que a leitura de sociedade ela é sempre desenvolvida em contínuo.
Então, na verdade, foi uma versão atualizada, reconhecendo todas as problemáticas que o livro existiu, reconhecendo a violência que foi perpetuada numa obra tão simbólica e que a gente mesmo, quando lia esse livro, não percebia, né? Não percebia que ninguém estava lá, praticamente. Então, é nesse lugar que eu acredito que foi a intenção e a proposta dessa obra. Gente, eu não sei quantos minutos. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem aqui, obrigado pelo convite de estar nessa mesa e prazer estar com vocês e conhecendo muita gente aqui. Eu sou Renato Figueiredo, autor do livro A Biologia de Piero, onde eu conto a história do Piero, um romance, né? Está voltando de viagem com a namorada dele, né? A então namorada ali, de uma viagem de férias, e o romance todo se passa nessa viagem de volta, onde ele vai, ao longo de alguns acontecimentos durante essa viagem, ele vai revisitando algumas memórias que ele teve na infância e principalmente na juventude também. Passamos um pouquinho da infância agora para a adolescência, que eu também considero um período bastante crítico, né? Na nossa... Além da infância, é claro. Não para nunca, né? Então, tem relação com a paternidade ali, vamos descobrir o que mais ainda tem por aqui, né? Mas, enfim, ele vai revisitando essas memórias dele da adolescência, onde ele vai ser levado a questionar a sexualidade dele, né? Então, o livro é todo esse percurso, alguns chamaram de um romance de formação, né? Enfim, onde ele vai entendendo ali quem ele é e o que o corpo dele, né, queria falar para ele, né? Por isso esse título da Biologia de Piero, né? A gente acha que a gente conhece o nosso corpo tão bem, mas às vezes a gente não sabe interpretar os sinais do que está acontecendo ali dentro dele de uma forma tão íntima, né? Dentro da gente. E a gente não sabe entender isso, às vezes não tem espaço para falar disso, né? E não encontra também na sociedade, não encontraram, cada vez mais encontramos, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Mas que a gente passa a encontrar, então, esses exemplos, essas vivências, ou menos que exemplos, né? Exemplos parecem um pouco pretensioso, mas esse compartilhar dessas experiências, né? Desses afetos, dessas aflições, dessas delícias também, desses desfrutes que a gente tem quando a gente entra em contato com o nosso corpo, quando a gente entende o que a gente está sentindo, pensando, intuindo, gostando ou se incomodando para fazer. Então, enfim, meu impulso principal de escrever esse livro foi contar um pouco dessa história, que não é exatamente uma biografia minha, obviamente tem muitos traços nossos, né? Acho que em tudo que a gente escreve, mas ele conta essa história ficcional aí do Piero, para compartilhar um pouquinho e tentar mostrar tanto para as nossas crianças, adolescentes que estão passando por isso, até para outras crianças, adolescentes e adultos que não estão passando por isso, mas precisam também ou teriam interesse de entender na forma de um romance, né? E retratar um pouco de como um pouco essa vivência LGBT, né? Então, enfim, um pouco. Essa foi a intenção, né? O autor é sempre pretensioso nas suas intenções, às vezes, né? Então a gente tem que deixar o livro viver também e entender também como que ele rebate em cada um dos leitores, né? Mas, enfim, falei bastante já, vou passar para o Felipe. Boa tarde a todos. Antes de me apresentar e apresentar o livro, eu gostaria de fazer um comentário sobre, estendendo a fala do Antônio, que essa questão de que a gente vive uma necropolítica, né? E essa necropolítica, ela tem várias faces, várias cabeças, é uma hidra, é um dragão. Você corta uma cabeça, nasce três no lugar. E as cabeças dessa hidra, desse dragão, ela é a misoginia, é o feminicídio, é o sexismo, a LGBT-transfobia, o transexismo, o racismo, o capacitismo, a psicofobia, entre outras outras que eu não consigo nem numerar aqui. E foi falado de morte, né? Necropolítica é sobre morte, é sobre que corpos podem viver e que corpos devem morrer.
morrer criança, e morrer adolescente, e morrer jovem adulto. Então a gente está falando que a morte simbólica ela antecede em décadas a morte literal dessas corpos LGBTQIAP+. Então não é só que a gente não está na literatura, às vezes a gente não está nem na rua, porque a gente vai para a rua e morre com uma lampadada, com um tijolo na cabeça. E isso já aconteceu com colegas meus mesmo. Já aconteceu com colegas meus de 20 e poucos anos descendo a Rua Augusta. Tudo falando dessas pessoas, eu estou falando de mim. Então, a gente tem que... Essa literatura que, nossa, esse nosso momento hoje é para lutar contra essa política, essa necropolítica, contra essa política de morte simbólica que antecede em décadas uma morte literal. Então, vou me apresentar agora. Eu me chamo Felipe Russo, sou indígena gênero da Associação Multiétnica Uiquaquara, natural do território ancestral de Manaus e residente no território ancestral de Piratininga. Vou também fazer a minha audiodescrição, que por uma questão de inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão. Sou uma pessoa gênero, de cabelo longo, preto, está amarrado, tenho barba, meu óculos verde escuro, estou usando uma bermuda rosa clara e uma camiseta preta segurando um livro lilás na minha mão esquerda. Então vou falar um pouco da obra Poetas, né? Poetas é o primeiro livro que eu organizei. E assim como o outro colega Felipe, esse livro ele também começou na pandemia. Nós nos conhecemos, as 10 autorias desse livro, durante a pandemia, através de grupos de WhatsApp. A gente tinha interesse em comum sobre altas habilidades e superdotação, que somos público-alvo da educação especial. Temos interesses também no movimento da neurodiversidade, das pessoas neurodivergentes. Todos nós, 10 autorias, somos pessoas neurodivergentes. Dentre elas temos pessoas autistas e com altas habilidades, como é o meu caso. Ainda possuímos pessoas de todos os 5 regiões do país. Temos pessoas do Distrito Federal. A autoria mais jovem do livro tem 18 anos e a mais velha tem mais de 60. Temos pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas agênero como eu, pessoas assexuais, pessoas pansexuais. Temos pessoas poliamorosas, de diversas religiões, pessoas sem religião. Então é um livro bastante diverso e a gente entende que não há diversidade quando não há inclusão. Não há diversidade quando não há interseccionalidade. Então nós nos conhecemos online, nós organizamos esse livro online e tudo que eu falei. E um dos assuntos que a gente gosta bastante é sobre espaço, né, sideral. Sobre o cosmos. Então por isso que o livro se chama Poetas. Então todos nós nos sentimos ETs ao longo da nossa vida, de extraterrestres. E também por uma questão de inclusão, por conta da nossa diversidade de gênero, nós nos entendemos também como pessoas que não gostamos do marcador de gênero. Por isso que somos ETs. Então esse livro foi construído dessa forma, né? E ele também foi publicado pela Talp, né, a editora Tomai um Poema, e porque a gente tinha bastante alinhamento de que era uma obra coletiva, de que ele, de alguma forma ele teria que ter uma vinculação coletiva também. A vinculação coletiva dessa obra se dá através da editora Tomai um Poema, porque as publicações dessa editora se dão através de financiamento colaborativo. Então esse livro está aqui porque mais de 50 pessoas acreditaram nele, viram a importância nele e deram a sua contribuição financeira de R$ 8 a mais de R$ 1.000. Então, esse livro está aqui porque as pessoas acreditaram nele. Então existe uma parcela populacional que, sim, acredita numa política de vida em vez de uma necropolítica. Obrigada. Alô, obrigada, boa tarde a todos, todas e todos. É uma honra estar aqui compartilhando esse encontro com vocês, autores, né, com vocês, leitores, autoras, autores, a minha editora, aqui como mediadora também, Érica Casado, com a minha esposa, que está ali fotografando, a Ana Cláudia Romano Ribeiro, que também é escritora poeta.
E meu nome é Deise Abreu Pacheco, sou autora do livro Começando Albertina, Nossa Vida no Armário nos anos 90. E eu sou provavelmente a pessoa aqui mais velha, pelo menos desta mesa aqui, e a única mulher, né? Então eu gostaria só de chamar a atenção para esse dado muito concreto, que eu estou me sentindo um pouco estranha e um pouco desconfortável, porque como que, né, assim, a sensação de tantas mulheres, tantas escritoras aqui, grandes poetas, e eu estou aqui, mas eu espero, de algum modo, então, representar esta posição a partir, claro, do meu livro, que é muito específico e é uma obra muito pessoal, como qualquer obra de uma autora, de uma poeta, de uma escritora. Eu só queria fazer constar essa pequena observação, né? Talvez para o ano que vem equilibrar um pouquinho mais aí. Mas, enfim, eu tenho 52 anos e eu resolvi escrever esse romance porque eu fui, assim como vocês, cada um de vocês trouxe questões associadas à infância, à adolescência, à diversidade, à violência, né, em muitas camadas, né, da experiência LGBT. Eu fui uma criança, uma menina que cresceu nos anos 70. Então, eu nasci em 1971. A personagem Albertina, a narradora aqui, eu fiz ela nascer em 1972. Eu quis que ela estivesse pertinho, historicamente, da minha própria vivência histórica, para eu poder lidar com campos de representação e de experiências que eu vivi, né? Mas eu não quis falar da minha vida particularmente. Eu queria falar de uma vida de Albertina que, para mim, representa, de certa forma, uma vida geracional de uma certa juventude, né? De uma mulher branca, de classe média, que veio do Sul. Eu nasci em Curitiba, uma cidade profundamente conservadora, e eu cresci na década de 70 tendo aula de moral e cívica. Então, a Albertina teve aula de moral e cívica, que é aquilo que ensina a gente a ser um cidadão. Agora, vocês imaginem o que é aprender a ser cidadão sob o regime militar. Eu estou trazendo esses dados históricos bem concretos para dizer que eu fui uma menina, assim como toda a minha geração de mulheres que cresceu na década de 70. Claro que eu estou falando de um ponto de uma mulher branca, de classe média, mas de qualquer maneira eu estou falando de uma geração de mulheres brancas de classe média, né, e que se relacionando com todo esse mundão, né? E o que acontece? Nós não tínhamos nenhuma representação LGBT. Quando tínhamos, era profundamente estigmatizada. Era o que havia de pior. É muito, muito triste. Então, quando eu não tinha... Eu sentia coisas e eu não tinha nada. Eu e todo mundo, estou falando de mim, estou falando de Albertina, no sentido da personagem que está trazendo esse aspecto mais coletivo, né? Não tínhamos em novelas de televisão, não tínhamos em histórias, como você trouxe, né, a questão de como a gente vai trabalhar essas narrativas, né? Não tínhamos em contos de fadas, não tínhamos na publicidade, não tinha lugar nenhum. Então, como que você vai trabalhar uma nomeação se você não tem nada que, de alguma maneira, repercute o teu sentimento, né? O que você está desejando. Então, o meu movimento para escrever esse livro partiu dessa agonia de uma criança. Na verdade, ela não fala dela criança, ela fala dela jovem, porque são os anos 90, então a Albertina, no momento que ela entra na faculdade, que ela está se descobrindo, então é muito mais focado nela jovem, né? Embora ela faça, tem sempre um movimento cronológico, no livro de um deslocamento cronológico que parte dela mais velha, né, já casada com outra mulher, que ela só consegue sair do armário aos 48 anos, e ela pequena. Mas o centro do livro mesmo, a narrativa trabalha mais com os anos 90, jovem, ela jovem. Porém, eu tentei
e aí só os leitores dirão se eu conseguir. Eu tentei mostrar já nesse momento de Albertina, que eu também tenho a pretensão. Como que você se desculpa? O Renato. O Renato disse que os autores são pretensiosos. Eu me sinto super pretensiosa, porque na verdade eu quero continuar escrevendo seu primeiro volume, né? Então, assim, nesse momento eu já quis mostrar um pouco que a questão está lá nela na infância, está lá nela não conseguindo encontrar representações nenhuma para o desejo dela. E ela fazendo uma coisa que, digamos, tem aí um lastro filosófico, né? Que eu nomeio no livro como ela vai se enredando na sua própria liberdade. Então não adianta ela ter liberdade, ela vai para a liberdade, tá? Ela tem uma possibilidade de liberdade, ela é uma menina de classe média, ela teria condições financeiras, ela tem um certo elemento de segurança, né? Pensando na condição dela. Só que tendo, digamos assim, aparentemente todas as condições para se realizar, ela jamais consegue até determinado ponto. Porque ela vai se enredando nessa dificuldade de representação. Então, só para começar a conversa, então é mais ou menos isso.